Só resta envenenar, confundir. O confronto do consciente e inconsciente, da verdade e da hipocrisia. Para o teatro nosso que ainda vive, o oco de todos e todas. Dançaremos com as cordas, acordaremos com as batidas, incendiaremos o pior de nós mesmos. Todas e todos nós. Brindaremos o amor da humanidade por ela mesma. Provocamos as ilusões das palavras. Bebemos dos cálices de Arthur, Bonfito, Rui Castro, Deleuze Guattari, Flávio Desgrandes, Eleonora Fabião, Renato Ferracini, Jorge La Roça, Patrícia Pavis, Nelson Rodrigues e também do nosso próprio gozo, suor e sangue. Rasguemos a palavra dos senhores. Crucificada seja a mentira do mundo. Bem-vindas e bem-vindos à nossa festa. Ao caos. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a esse ritual que é a defesa do meu trabalho de conclusão do curso de licenciatura em teatro pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer primeiramente aos meus pais, a minha mãe, Universina, e ao meu pai, Sebastião, que oportunizaram a minha permanência durante esses 4 anos e meio para realizar então esse curso de licenciatura aqui em Florianópolis. Também gostaria de agradecer a minha banca, as maravilhosas professoras, mestras e doutoras, artistas, Drica, que foi também minha orientadora, Zilá Muniz e Putira Najara. Muito obrigado. E também a todos e todas e todes que participaram do processo de criação do espetáculo Caos, Uma Nova Ordem. Pois bem, o que é então o corpo teatral transgressor? Para poder, então, expor na escrita as reflexões sobre o processo de criação, eu utilizei de uma metáfora, fiz uma analogia com o termo corpo, corporificando assim todos os aspectos que estiveram presentes nessa reflexão do processo de criação do espetáculo. Então, o corpo teatral transgressor é, antes de mais nada, a união de outros corpos, o corpo-ideia, o corpo-texto, o corpo-espaço e o corpo público, e também o corpo dos corpos. E todos esses corpos juntos formam o corpo teatral transgressor. E eu vou começar aqui então pelo corpo-ideia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O disparador do corpo-ideia para a formação desse espetáculo se dá na disciplina de direção teatral ministrada pelo professor Dr. José Ronaldo Faleiro no ano de 2019, onde essa disciplina contemplava os 2 semestres do ano letivo. No primeiro semestre a gente apresentaria uma amostra, uma parte da amostra do que estava sendo pesquisado, e no final do ano a amostra completa. Então a gente tem aí um detalhe que é relativo ao tempo que o processo criativo se desenvolveu. Para além das provocações da disciplina, então, o corpo-ideia ele surge do proponente da ideia, independente de qual corpo vai ser. Nesse caso, nesse processo, fui eu. Eu selecionei 2 conceitos para falar da importância da experiência no processo criativo e também enquanto pedagogia, enquanto um mote educacional. Por quê? Primeiro porque um dos objetivos desse processo era ter uma emancipação crítica reflexiva dos corpos dos envolvidos nesse trabalho, tanto do público quanto dos indivíduos que estavam no processo prático de criação. Para além de um espetáculo que fosse narrativo, que fosse informativo, que fosse militante, teria que ser um espetáculo de um desejo meu
em que suscitasse esse desejo da crítica e da reflexão, em que abrisse espaço para debates. E aí eu trouxe dois conceitos. O primeiro é o da Viola Spolin, que é uma das primeiras referências teatrais que surgem no meu fazer pessoal e também dentro da academia. E a Viola Spolin, ela explora a importância da experiência para a criatividade. E ela fala: experienciar é penetrar no ambiente, é envolver-se total e organicamente com ele. Isto significa envolvimento em todos os níveis, intelectual, físico e intuitivo. Além disso, ela faz uma crítica dizendo que o intuitivo é o mais negligenciado na situação de aprendizagem. Em paralelo com a Viola Spolin, e já dentro da academia, eu me deparo com as referências que me encaminham para Jorge La Roça. E Jorge La Roça, ele traz uma possibilidade de pensar a educação trazendo os termos de experiência-sentido, ao invés de teoria e prática, por exemplo. Então, trazendo esses conceitos e visualizando a possibilidade que eles têm enquanto potência de pesquisa, o corpo-ideia, ele é um organismo de experiências desejantes que se expressam para formar algo que não se conhece, na tentativa de emergir, de fazer emergir do seu resultado, principalmente o processo de criação e seus questionamentos. E então, como tinha ali as minhas experiências imbuídas desse corpo-ideia, a partir delas a gente encontra Nelson Rodrigues, que era um desejo meu de trabalhar também práticas de trabalho de criação a partir do corpo e das atividades de exaustão para a criação. Então o corpo-ideia ele surge com essa proposta. E aí a gente vai para o corpo dos corpos, que é quando eu faço o convite para um grupo seleto de amigos que naquele momento estavam sendo os mais íntimos comigo, para eles adentrarem nesse trabalho como corpos atuantes, para que eu pudesse conduzi-los e para que então todos juntos formássemos esse espetáculo. E aí então o corpo dos corpos é a interferência dos demais artistas que entram no processo de criação com as suas experiências, com as suas colaborações, com os seus processos criativos individuais e se acoplam no corpo-ideia e juntos a gente começa um processo colaborativo de criação coletiva, que são os dois outros conceitos que eu trago para poder continuar trabalhando nessa reflexão, na construção desse TCC. E aí eu lembro e percebo as questões que a gente estava tendo no processo de criação, que tem a ver com os papéis que eram desempenhados durante a criação. Da minha parte, por exemplo, eu começava a me perguntar: será que eu estou sendo diretor? Será que eu estou sendo condutor de situações? Será que eu estou sendo só um provocador de estímulos para a criação? O que eu estou sendo? Porque, apesar de eu embasar essa parte do trabalho com processos colaborativos e criação coletiva, existia ali um certo tipo de hierarquia que determinava o que ia para a cena e o que não ia. E aí eu me coloco nesse lugar de diretor porque eu fiz algumas escolhas e aí o processo, o caos, o espetáculo, ele é senão aquilo que vai a partir dos meus desejos também sendo colocados para a cena, né? Mas isso não negligencia que foi colaborativo e que foi coletivo. Então tem aí um aprofundamento que dá para desdobrar enquanto a transgressão dessas hierarquias, como que eu lidei com algumas situações que tiveram que ser colocadas no processo para que a gente continuasse criando. E uma delas foi, e que eu vou selecionar aqui, que é maravilhosa, que foram as ritualizações. A gente ritualizou muitas coisas durante o processo. Uma das coisas que fizeram o grupo se unir para conseguir criar e para que todo mundo propusesse ideias e que para a gente testasse ideias foram os rituais do começo dos ensaios. A gente sempre levava comidas, bebidas, coisinhas para compartilhar e aí a gente ficava conversando sobre o nosso dia, sobre a nossa semana, de maneira informal. E isso eu trago como relato também, porque eu evidencio alguns relatos dos participantes na escrita desse trabalho, que isso gerou um lugar de conforto, um lugar de confiança para que a gente pudesse trabalhar tudo que a gente quisesse ali, que a gente pudesse questionar tudo que a gente quisesse também, né? E a gente foi percebendo isso
porque o processo ele tinha como característica ser energético e provocativo a partir do corpo. O corpo num estado depois de trabalhar a exaustão, de chegar num lugar, ou na tentativa de chegar nesse lugar da exaustão para a criação. É importante eu também lembrar aqui que todos os corpos eles transgridem uns aos outros ao mesmo tempo. Essa seleção que eu estou fazendo, ela não foi feita no processo criativo desse modo. A gente não começou só trabalhando o corpo, depois trabalhando o texto, depois pensando no espaço, não. Uma coisa foi se acoplando a outra, que foi se acoplando a outra, que foi se acoplando a outra. E aí, enfim. E aí, tratando dessas características de exaustão para a criação, eu me inspiro no trabalho do Lume, que é um importante grupo teatral de pesquisa, tanto acadêmica quanto do fazer teatral brasileiro. E aí eu me deparo também com um artigo do Renato Ferracini, que é um integrante pesquisador do Lume, que ele evidencia algumas questões sobre o treinamento energético e técnico do ator. E ele traz algumas falas do Luiz Otávio Bournier, que é o fundador do Lume. E ele fala assim: trata-se de um treinamento físico intenso e ininterrupto, e extremamente dinâmico, que visa trabalhar com energias potenciais do ator. Quando o ator atinge o estado de esgotamento, ele conseguiu, por assim dizer, limpar seu corpo de uma série de energias parasitas, e se vê no ponto de encontrar um fluxo energético mais fresco e mais orgânico que o precedente. Inspirado, então, nesse conceito do trabalho energético do ator, do treinamento energético e físico do ator, eu vou tentar dialogar agora com o que a gente estava criando nesse sentido, a partir das propostas e dos estímulos corporais para a criação. E aí eu faço uma reflexão que é evidenciada pelo Luiz Otávio Bournier, mas que eu encontro em Mateu Bonfito, no seu livro O Ator-Compositor, As Ações Físicas como Eixo, de Stanislavski, A Barba. E aí eu poderia aprofundar tudo que eu estimulei, todas as provocações que foram colocadas no processo de criação, a partir desse livro, porque aí eu vou encontrar, de Stanislavski a Barba, diversos caminhos para percorrer e relacionar o que foi criado a partir do corpo ou os trabalhos energéticos do corpo. E aí também vou tentar traçar uma conversa sobre performance, performatividade e programas performativos que são evidenciados por Eleonora Fabião. E isso se evidencia principalmente porque a gente não sabia o que estava sendo criado. A gente não sabia exatamente como que ia selecionar cada cena, cada imagem, cada estímulo para ir pro espetáculo, para ser o espetáculo. E aí o que a gente estava criando? Era uma performance? Era um teatro performance? Era um teatro performativo? Como que se dava essas imagens, né? E aí eu relaciono principalmente com o Teatro da Crueldade de Artaud. E com o corpo sem órgãos. Eu faço essa analogia, eu me arrisco a fazer essa analogia dizendo que as criações do espetáculo são corpos sem órgãos. Esse conceito do Artaud ele é desenvolvido por Deleuze e Guattari. E eu vou dizer essa citação deles, que é a seguinte: um corpo sem órgãos é feito de tal maneira que ele só pode ser ocupado, povoado por intensidades. Somente as intensidades passam e circulam, mas o corpo sem órgãos não é uma cena, um lugar, nem mesmo um suporte onde aconteceria algo. Nada a ver com um fantasma, nada a interpretar. Ele não é espaço e não está no espaço. É matéria que ocupará o espaço em tal ou qual grau que corresponde às intensidades produzidas. E eu chego nessa reflexão porque uma das coisas que a gente estava organizando enquanto espetáculo era que o público não teria um lugar determinado. E eu vou destrinchar isso melhor daqui a pouco. Mas o público iria estar ali no espaço, ocupando aquele lugar, se confundindo com os performers ou com os atores e atrizes, enfim. Esse é um grande questionamento que ainda circula na reflexão desse trabalho. E aí eu percebo, fazendo essa escrita, que tudo que a gente criou tá bem atrelado com os conceitos do Teatro da Crueldade de Artaud. A gente encontra nessa criação, por exemplo, medo, riscos. A gente tem medo desse espetáculo quando ele começa a se formar.
E aí a gente se questiona de onde que vem esse medo. Por que que a gente tem esse medo? E no Teatro da Crueldade, Artaud vai nos falar o seguinte: há um risco, mas que ninguém esqueça que um gesto teatral é violento. Proponho assim um teatro em que as imagens físicas violentas triturem e hipnotizem a sensibilidade do espectador, envolvida no teatro como num turbilhão de forças superiores. Um teatro que, abandonando a psicologia, narre o extraordinário, ponha em cena conflitos naturais, forças naturais e sutis, e que se apresente, antes de mais nada, como uma excepcional força da derivação. Há um risco, mas acho que nas circunstâncias atuais vale a pena corrê-lo. Proponho alguma coisa para sair do marasmo, em vez de continuar a reclamar desse marasmo e do tédio e da inércia e da imbecilidade de tudo. Essa é uma citação de Artaud que representa muito a minha reflexão desse trabalho, porque justamente a gente fica fazendo essas relações dos contextos, né? E o contexto que a gente está inserido politicamente, nas crises que a gente está vivendo no nosso país, nas questões morais que são evidenciadas, isso faz parte das nossas experiências individuais, isso está atrelado ao nosso corpo e estava atrelado ao corpo dos atuantes. Tanto que muitas problemáticas surgiram a partir do trabalho de criação do corpo, foram evidenciadas, e aí a gente começou a se questionar sobre tudo. Qual era a importância das imagens que a gente estava criando? Quais seriam as possíveis leituras do público sobre essas imagens, né? Enfim, para continuar, esses estímulos de provocação, eles foram transgredidos pelo corpo-texto. E no corpo-texto a gente se deparou com o conceito de teatro desagradável, de Nelson Rodrigues, e o que surge a partir desse termo desagradável. E aí a gente também estabeleceu usar o texto Álbum de Família, desse mesmo autor. E é um texto que foi censurado na época que foi escrito, né, nos anos 40, e que ele apresenta algumas imagens, possibilidades de desdobramento que tem a ver com a primeira família, onde a gente relaciona isso, né? E muito incesto nesse texto, e a gente começa a se perguntar quais são as problemáticas que envolvem trabalhar com esse texto no processo de criação. Lembrando que os corpos, eles transgridem uns aos outros ao mesmo tempo. E durante todo esse trabalho, a gente estava também construindo o espaço. E aí o espaço, a gente selecionou ele como cômodos incômodos, inspirados pelo trabalho pelo texto do Nelson Rodrigues, desse álbum de família, dessa casa. A gente começou a pensar nos cômodos da casa, e aí surgiram os incômodos que surgem nesses cômodos, na mesa de jantar, nos debates, como o banheiro é esse lugar íntimo onde a gente pensa coisas que geralmente não pensa em outros lugares da casa. Isso tudo foi levantado no grupo. E aí surgiu esse conceito, cômodos incômodos. E aí a gente foi criando esses espaços para que eles não ficassem evidentes, assim, de maneira realista, que não fosse uma sala de jantar, que não fosse uma cozinha, que não fosse um banheiro, mas que evidenciasse ou que suscitasse, que partisse daí essas criações, né? E aí, quando o público vem, ele transgride tudo. A gente já estabelecendo que ele não ficaria num lugar pré-determinado, quando ele entra e a gente entende o que a gente estava fazendo, o grupo percebe a potência criativa de emancipação crítica reflexiva daquilo que a gente estava criando, diante de todos os debates que foram suscitados depois da apresentação. O público se confunde com esse lugar da atuação. Ele está ali exposto, ele está ali pronto para jogar, porque a gente tenta provocar esses estímulos de jogo, tanto na espacialidade, na disposição das cenas, de como circulamos no meio do público, quanto nas provocações que a gente tinha enquanto a cena que estava acontecendo ali, junto, do lado, né? Como, por exemplo, amarrar uma mulher numa mesa, ou jogar leite em outra imagem, né? E aí, quando a gente estava pensando nesse corpo público, nessas possibilidades de ações que vinham do público, durante o processo eu tinha uma ideia em fazer uma relação com o espectador de Augusto Boal, o espectador ativo. Só que durante essa reflexão, nessa escrita, eu me deparei com as reflexões do Flávio Desgranges,
que ele toma a linguagem teatral como sendo uma provocação pedagógica. E aí eu encontro a seguinte citação em um de seus livros: a insistência em compreender a ação educativa proposta pela experiência teatral como provocação dialógica, em que o espectador, ou atuante, ou participante, ou jogador, nos diferentes eventos e processos teatrais, a partir de variados contextos e procedimentos, pode ser estimulado a efetivar um ato produtivo, elaborando reflexivamente conhecimentos tanto sobre o próprio fazer artístico, quanto acerca dos aspectos relevantes da vida social. E aí eu trago essa reflexão como sendo uma das últimas, assim, para completar todos esses corpos, né? Porque é o meu desejo essa emancipação crítica do sujeito em relação às reflexões, daquilo que ele está vendo, daquilo que ele está fazendo e produzindo. E aí continuo nesses questionamentos, enquanto o que é transgressor, ou o que não é, o que foi, o que não foi, com um desejo de aprofundar essa pesquisa. Eu sugiro uma expansão das possibilidades pedagógicas ao analisarmos o termo corpo, empregando em todos os aspectos da criação do processo. E por isso, e por conta disso, o que fica no meu corpo é, além desse desejo sobre transgressão, tem a ver com as transformações que o fazer teatral causou nas experiências da minha vida, enquanto ser artista, enquanto arte educador, como eu visualizo a realidade social ao meu redor, e era esse desejo que eu queria contemplar nesse processo. Me atrai olhar a linguagem teatral como sendo um corpo sem órgãos. E aí, para finalizar, permanece em minha totalidade, diante de todas as características corporificadas nesse documento, o desejo latente de retomada dessa pesquisa, agora muito mais embasada do que no começo do processo e melhor encaminhada. Por fim, para além de qualquer análise conceitual, filosófica, poética, tecnicista, uso da escrita desse documento para provocar um encorajamento aos artistas do teatro, para que possamos, todas e todos, como num grande ritual, gozar das nossas criações transgressoras e continuar transgredindo a partir das nossas criações, que elas sejam emancipatórias, que tenhamos coragem para provocar o caos e, armados da arte-educação, possamos destruir os mitos corporificados fora da cena e do sonho, para podermos então vislumbrar a emancipação do ser. É isso, gente. Muito obrigado. O caos está estabelecido. Ele está no poder. O golpe foi muito bem arquitetado. Os outros estão acreditando no apocalipse. Os outros estão A morte acreditando no está apocalipse. evidente. Ele está chegando com força. As mulheres correm mais perigo que nunca. As negras nunca pararam de morrer. As indígenas donas dessa terra ainda estão sendo torturadas. Pessoas não podem existir. As pessoas trans Pessoas trans não podem existir. As lésbicas, As as bissexuais, bissexuais, os gays estão no mesmo porão. Pátria amada! idolatrada, Soterrada, estuprada, assassinada, Matada! queimada, colonizada, heteronormativizada, Evangelizada. Colonizada! salve, salve,